Nós queremos, nessa hora, dar oportunidade para o pastor Lindenberg, está aqui presente, está aqui dentro. O pastor tem uma palavra para nós nesse momento. Deus é fiel. Tenho certeza disso. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Lindberg Carvalho, eu sou da família também, duplamente da família, biológica e espiritual. A minha mãe, que já dorme no Senhor, tenho certeza que ela estaria muito feliz se estivesse aqui hoje. Apesar de eu estar conhecendo a grande maioria absoluta aqui, a gente fica assim quase que emudecido. É difícil falar. A minha mãe chamou-se Enete, filha do seu Zeca, com a Mariana, irmã da tia Zezé que está aqui, que abaixo de Deus está me proporcionando essa alegria de estar aqui hoje. Obrigado, tia Zezé. O meu irmão me ligou, eu moro a 3.300 quilômetros daqui, eu estou no norte do Mato Grosso, e meu irmão me ligou semana passada e falou: Lindberg, tenha em conta a família, você tem que estar lá. E para a gente sair do Mato Grosso, a gente que tem empresa lá, é complicado, é difícil você em uma semana se organizar para sair. Mas eu confesso para vocês que eu fiz o meu melhor e Deus me permitiu estar aqui hoje. E eu estou assim, em estado de êxtase, por estar aqui, por conhecer meus primos, primas. Não tem, é indizível. Só tem uma coisa que foi covardia. Que quando eu entrei aqui hoje pela manhã, tem ali no programa um pedido que é difícil, não vale chorar. Como não chorar? Hoje de noite eu fiz só, de manhã eu fiz só choro. E eu estava falando com a tia Zezé, eu tenho me sentido como se estivesse numa H externo, só diamantes, uma joalheria muito preciosa. A palavra de Deus fala sobre o povo de Israel, quando Deus fala que Israel, eu hei de te ajuntar como a galinha junta seus pintainhos. Eu tenho percebido, pastor, isso aqui, Deus unindo, trazendo, juntando a família. Em 48, Oswaldo Aranha foi o brasileiro que deu o voto Minerva para que Israel se tornasse nação. E quando eu entrei hoje, a vontade de que minha mãe tivesse aqui era muito grande. Para assinar aquela lista de presença, eu me reportei ao céu. Eu falei, lá no céu vai ter uma lista de presença. E para adentrar ao céu, vai ter que, não vai ser nós que escreveremos os nomes, mas os nomes terão que estar escritos lá. Para que nós possamos ter acesso. Aqui você entrou, você assinou o nome ou não, você entrou, mas no céu nós teremos que ter já os nomes escritos no livro da vida. E para isso acontecer, se fazem necessárias algumas coisas. O pastor, ele não fica nervoso para falar, né? Mas é diferente, eu nunca passei por isso. Eu achava que eu estava escrito no céu. Eu achava que meu nome estava escrito no céu. Nós estamos em família e eu posso aqui contar. Eu venho de uma família que minha mãe, eu para falar a verdade, eu não sabia que toda a minha parentela tinha tantos evangélicos assim. E minha mãe também evangélica, mulher de Deus, que entrou no casamento tumultuado. Meu pai achava-se convertido,
dono extremo da verdade. E aquelas parentes que são mais próximas sabem que minha mãe sofreu muito no casamento. Eu sei que hoje aqui é dia de júbilo, mas para que você entenda o que aconteceu comigo. E eu, apesar de ter conhecido o Evangelho quando criança, assim que minha mãe faleceu, eu saí da minha casa, eu ainda adolescente, e fui para o meio de uma família católica. Não porque meu pai não tivesse condições, não. Uma oportunidade que eu tive, e tanto sofrimento que nós, filhos, vivemos em casa. Você que é pai, mãe, preste bastante atenção nisso. Hoje em dia tem até programa para ensinar a educar filhos. A tia Nani na televisão, pasmem, o ponto que chegamos, programa de televisão ensinando a ser pai, a ser mãe. Programa de televisão ensinando filhos a serem obedientes. E eu cresci revoltado por ver minha mãe sofrer. Nunca houve agressão física, mas nós ficávamos revoltados de ver um pai crente, aspas. E aquela revolta minha me levou a ter revolta de crente. Eu fui para uma família católica e talvez no meu inconsciente, por vingança, eu fui para um seminário católico e fui ordenado padre. Graças a Deus a minha mãe não teve esse desprazer, porque ela já havia falecido. E eu rezava missas. Tomei conta de 2 paróquias por 5 anos e 8 meses. Eu rezava missas e tomei mochiliza, crente. Tinha amizade com espíritas, sabe, tudo aquilo que foi formado, todo o conceito cristão, evangélico que foi formado de mim, as agressões dentro de casa, de eu não poder externá-las, aquilo estava como uma panela de pressão a explodir, e me tornei um padre. E achava eu que meu nome estava escrito no livro da vida. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: se tem alguém aqui nesta noite que porventura esteja afastado do caminho de Deus, ou talvez você pense estar perto de Deus, e quem sabe Deus esteja tão longe de você como eu estava. Eu vivia assim. Se tem alguém aqui nesta noite que conhece a palavra como eu conhecia e está afastado, ou você que nunca teve uma intimidade com Deus. Achei muito bonito hoje pela manhã o pregador, o pastor, falando, ele fez aqui uma metáfora, quando ele diz: o presidente você pode conhecê-lo, saber muito bem quem ele é, seus gostos e afins, mas você não tem intimidade, que é o que Deus quer que tenhamos. Deus não quer que você o conheça, mas Ele quer ser conhecido de você, íntimo de você. E eu vivi assim, um padre, revoltado, rezando missas, um cego tentando guiar cegos e levá-los a Deus. A vaidade, o orgulho se apoderou de mim. Rezava as missas e muitas vezes eu terminava a missa e ia para a sacristia chorar, porque o vazio de Deus em mim era muito grande. Eu chorava copiosamente. Um gosto de cabo de guarda-chuva a vida tinha para mim, gosto de nada. Eu bebia, eu tinha amigos, eu era religioso, muito religioso, com bronca de crente, e achava eu que eu estava caminhando para o céu. Como? Não. Tinha resposta para tudo. Voltando ao assunto, você que está afastado de Deus, saiba de uma coisa: uma hora Deus te pega. Porque quando tem na família pessoas que estão clamando a Deus e orando por você, fique tranquilo, Deus vai te pegar. Falo isso no ato profético também. Amém, Jesus.
Você tem livre arbítrio, você é dono do teu nariz, você manda a tua alma para onde você quiser, mas saiba que tem pessoas que clamam a Deus por você. E às vezes acontecem coisas na tua vida que você fica indignado, chateado, por que está acontecendo isso comigo? Saiba que é Deus já falando com você através de situações para que você se curve diante do Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu na minha vida. Orgulho, petulância, influência no meio político e social da cidade que eu vivia, e longe de Deus. E os rogos da minha mãe, que já agora na glória, então na glória, as orações dela não foram em vão. A Bíblia diz que o Senhor colhe as nossas orações em sua taça, que as nossas orações sobem como fumaça, como perfume as narinas do Senhor. O Senhor exala, inspira as nossas orações. As nossas orações, não uma heresia, pastor, mas digamos assim, elas trazem vida para Deus. Às vezes você é mãe, você é pai que está orando, parece que Deus não está ouvindo, parece que o seu problema não tem mais solução. Suas orações são colhidas. Não se preocupe como você ora, vocábulos, não. Na simplicidade da sua oração, quanto mais simples, mais eficaz. A gente às vezes fica procurando nomenclaturas, vocabulário. E sabe o que aconteceu? Papai do céu, na sua sapiência, eu com bronca de crente, meu pai, depois que ele viu, coitado, na sua ignorância, o que ele fez, o que causou a mim, não transfiro para ele toda a culpa, tem a minha parcela de culpa também, mas a revolta onde me levou, meu pai saía aqui do Rio, ia a São Paulo, uma paróquia que eu cuidei em Belo Horizonte, ele ia lá e quando ele assistia a missa e terminava a missa, ele chorava. Na presença de Deus, Deus trouxe aqui o pastor Neibel, e ele agora vai estar assumindo essa palavra para pregar. Olha que Deus ministrar na vida dele. Hoje não está igual ontem, não. Pode usar 50, 100 minutos, 200 minutos, 300 minutos, não é isso, cordeonista? Cordeon, nós temos grupo para cantar. Pode vir, vem assumir a palavra, e o que Deus tem para falar ao seu coração, pode falar. Agora eu quero fazer um apelo a você agora. Olhe para quem está do seu lado. Eu ontem fiquei meio preocupado aqui. Olhe para quem está do seu lado. Para olhar mesmo, bem assim, ó, igual eu vou fazer para ele, ó. Puxa, dá um puxãozinho quem está do seu lado. Agora fala assim, por gentileza. Pode falar. Para falar é olhando mesmo, ó, por gentileza. Gostaria de ver como ele fez para mim? Eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus trouxe o mensageiro do Mato Grosso para falar o meu coração. Ora, e se você ficar cochichando no meu ouvido, eu não vou ouvir. Portanto, não cochiche. Se você tentar me cochichar, eu vou te dar uma... Oh Deus, Deus é bom demais. Graça e paz, amados. Mais vale, Senhor, um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Não é assim que o salmista fala? Eu estava conversando com o pastor aqui na hora que o coral, esse lindo coral, do qual eu faço parte. Eu estava dizendo para ele, olha, a Bíblia diz que as coisas que os nossos ouvidos não ouviram, nem os olhos viram, são aquelas que Deus preparou para os seus. Amém. Sabe por quê? Eu acho que eu sou o mais feliz de todos nós aqui. De coração. Não dá para descrever. Eu estou em cima de um altar e mentira não é de Deus, sabemos de quem é. E eu em cima desse altar estou te falando isso. Meu coração está em júbilo. Eu
tive a humildade aqui hoje de falar que eu não vim nem com Bíblia, porque as minhas Bíblias são grandes e eu não vim de carro, então fica pesado. E eu vim no Rio para... Achei que fosse só um mero encontro da família, conhecer oi e lazer. E eu cheguei aqui, esse banquete todo. Então, o meu coração está assim, é forte demais. E eu estava comentando com o pastor, se aqui está gostoso, imagine no céu. É por isso que a tua lamparina tem que ser de ouro. Porque se a lamparina for de outro material, vai ser queimado como feno, como a madeira. É assim que diz a palavra? Então nós precisamos, eu quero te encontrar lá, em nome de Jesus. Digo eu quero porque eu tenho certeza que eu lá estarei. Amém? Levanta a mão direita bem alto, que não tem certeza que não tem. E quem tem certeza aí se expressa. Graças a Deus. Vocês estão vendo como que é perigoso a gente já tomar atitude sem saber do final? Então pare para pensar no que você está fazendo hoje e se prepare para o amanhã. Amados, o pastor falou que nós temos aqui 200 minutos, são 200 dividido por 60, vai dar 3 horas e 20, né? 3 vezes 18, 3 horas e 20, ok. Então tá bom. Meia-noite e 20, até meia-noite e 20, ok. Muito bom. Graças a Deus. Amados, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Quero te agradecer, varão. Olha, deixa eu falar uma coisa. Enquanto você vai achando, eu quero compartilhar com você algo. Eu estava comentando aqui contigo, né? Desculpa. Eu estava almoçando aqui hoje e uma amada, ela foi lá, pegou um palitinho de churrasco e ela chanfrou assim e falou assim, ó, isso aqui é para palitar o dente depois do almoço. E estava eu, mais alguns... Eu ontem falei de detalhe, lembra? Que eu vejo Deus nos pequenos detalhes, aquele cremezinho que Deus preparou, que eu gosto. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, até café com leite bom, eu tenho que passar fio, porque meus dentes são abertos, né? E Jesus sabia que eu gosto de palitinho, que eu necessito de palitinho. E um detalhe, ela foi lá e providenciou o palitinho. Eu não pedi, eu não pedi. Aí hoje eu estou vindo aqui com o Djalma, que tomei um banho gostoso na casa da mãe da Sandra, da Wanda, perdão. Afinal de contas, amados, ó, são 29 anos que eu não conhecia vocês. Depois de 29 anos, né? E uma coisa linda também que foi o detalhe. Ele falou, pastor, eu lembrei que você não trouxe sua Bíblia. Toma a Bíblia. Eu quero chamar a atenção que nós às vezes ficamos preocupados em fazer coisas grandes e às vezes Deus ele está querendo que você faça coisas pequenas. E pequenas que fazem a diferença, né? Então, essas coisas me arrebentam de uma forma positiva, sabe? Me deixa alegre quando nos pequenos detalhes nós fazemos algo pelo irmão, pelo próximo e principalmente em favor do reino de Deus. Acharam aí? Capítulo 5 de Lucas. Sentados mesmos, vamos ler esse texto. Fala sobre a pesca maravilhosa. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para o quê? Ouvir a mensagem de Deus. Eu vou voltar. A multidão estava em volta de Jesus e se apertava para o quê? Versículo 2. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia e os pescadores tinham saído deles e estavam o quê? Jesus entrou num dos barcos, o de Simão,
e pediu que ele o quê? Então sentou-se e começou a ensinar. Quando acabou de falar, Jesus disse à multidão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe. César, cadê o César? César foi embora? Está lá fora? César, filho de Tia Zezé, meu primo, de Macaé. Pescaram tanto peixe que as redes estavam o quê? Se arrebentam. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que eles viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não o quê? De agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e o quê? Deixaram tudo e seguiram. Feche seus olhos. Papaizinho querido. Oh, papai, meu íntimo amigo, Deus querido, Senhor, nós não somos nossos, nós somos do Senhor. Amém. Nossa vida, mente, alma, coração, tudo que somos e temos, Tu conheces, ó Deus, o nosso coração. Tudo que temos e somos do Senhor, Deus. Papai, por favor, através do vosso divino Espírito Santo, ministra-nos agora, a mim em primeiro lugar. Amém. Fala conosco, transforma, cura, restaura. Pai, tem pessoas aqui que, quem sabe, estão aqui, mas tem uma dor tão grande na sua alma. Quando ele dizia, Deus vai te salvar, e eu, com respeito a ele, não o contrariava. E as orações do Papai do Céu me dando oportunidades, até sabe o que aconteceu? Deus não me tirou do catolicismo para vir para a igreja evangélica. Eu tinha boca de crente. Mas sabe o que Deus fez? Me fez apaixonar-me por uma pessoa. Um belo dia, estava na cidade de Araçatuba, São Paulo, onde eu tinha um restaurante. Eu conheci uma moça. E foi assim, amor à primeira vista. Eu olhei, ela me olhou, eu baixinho, barrigudinho, careca, não sei, foi coisa de Deus. Acho que Deus fez um Photoshop na hora de mim. E a moça se encantou. Uma morena de olhos verdes de parar o trânsito. E ela falou comigo, eu quero te ver amanhã. Isso era um sábado. E amanhã, domingo, eu tinha 2 missas em outra cidade. Eu falei, eu não posso. E eu não queria falar que eu era padre também, porque eu achei a menina, né? Mas tudo plano de Deus. Deus, às vezes, Ele, para te pegar, Ele toma caminhos que você nem percebe. Da mesma forma que Satanás, às vezes, para nos afastar de Deus, ele usa meios sorrateiros, sabe? Formas sorrateiras, sutis, imperceptíveis até. E a gente vai se relaxando, se afastando, até que a situação caótica chega. Deus também tem suas estratégias.
ser crente. Eu fui conhecer essa moça, nos apaixonamos. Resumindo aqui, eu saí da igreja católica e fui morar com essa moça, e nos amamos perdidamente. Romeu e Julieta é fichinha perto do nosso amor. É verdade. E quando estávamos no ápice do amor, aí papai do céu falou: agora eu te pego. Alguns pastores da cidade que sabiam que o padre Tito, meu nome de ordenação, Tito, o padre Tito tinha largado a batina, me procurava, eu nunca quis atendê-los, porque eu não queria crente. E Deus me dando chance. A gente às vezes não percebe como nós somos cabeça dura, né? Como que às vezes a gente subestima pessoas, a gente não percebe o que Deus quer fazer. Pastores me procuravam e eu não queria conversa. Mas sabe o que Deus fez? Tirou a mulher que eu amava. E quando Ele me tirou essa mulher, eu caí em depressão profunda. Não tenho vergonha de falar. Eu fiquei 8 dias sem tomar banho, sem comer, só bebendo, fumando e chorando dentro da minha casa. Meus amigos mandavam lá meninas, eu não queria receber ninguém. Pensando em suicídio, queria morrer, chorando, angustiado. E nessa hora, Deus manda um pastor Ramírez, um argentino, que mora aqui no Brasil, à minha casa. E aquele moço, quando entrou na minha sala, eu chorando, ele disse: eu posso orar por você? Eu falei: pode. E ele ajoelhou e chorava mais do que eu. Ele dizia: Deus, Deus, tira o sofrimento dele. Eu olhava para aquele homem grande e eu falava: eu não estou entendendo porque esse homem sofre por mim. E ele dizia: Deus, tira, Deus, esse sofrimento. E eu chorava e ele chorava. Eu nunca senti o amor de Deus tão grande na minha vida. Aí ele me abraçou e me levou para uma igreja. E ali eu comecei a ouvir a palavra. E quando me disseram na igreja: quem quer ter Cristo como seu Salvador? Era difícil para um padre dizer que queria Cristo como Salvador com todos os ensinamentos que nós tivemos. Mas no fundo do poço que eu estava, eu não podia dizer que estava bem, eu estava mal. E eu então disse: eu quero esse Cristo. E a partir daquele momento, a tristeza, as respostas que eu não as tinha, as angústias, a depressão, tudo foi embora. Aleluia! Aí comecei a servir a Cristo na igreja, o coração ainda muito sofrível, e comecei a experimentar Cristo. E Jesus não foi do tamanho do vazio, mas foi, Ele transborda o vazio, Ele preenche. E eu quero dizer para vocês, eu não sei se você vai entender o que eu vou te falar. Não estou te chamando de ignorante, talvez falta de você ter vivido o que eu vou te falar. Eu sou um homem feliz. Eu não estou te falando que eu tenho momentos felizes, isso eu tenho, né? Quando a gente está com os amigos, né? Eu moro no Mato Grosso, eu moro na região de pecuária. O Mato Grosso é dividido em pecuária e agricultura, e eu moro na região da pecuária. E é muito comum a gente churrasquear carneiro, né? Com garrote. E a gente, quando está com os amigos, é gostoso, né? Não é nem pela comida, a companhia. Quando a gente está fazendo uma viagem, são momentos felizes, mas eu sou feliz. Quando passo por momentos difíceis, eu sou feliz. Sabe, nada tira a minha paz. Quando você, e já vou terminar, pastor fala demais. Eu tenho um papagaio lá em casa, uma papagaia, né? Uma papagaia louva, ela quase vai louvando Jesus, né? É interessante. E eu entreguei minha vida a Cristo. E aqueles que são vocacionados à palavra, ao Evangelho, não conseguem parar. Aí eu arrumei uma empresa, tentei fugir, e Papai do Céu me colocou novamente essa incumbência.
de ministrar a palavra pura, genuína e verdadeira. Se tem alguém aqui nesta noite que não conhece, não tem intimidade com esse Cristo, eu quero te falar uma coisa. Resumindo, terminando. Talvez tenha alguém aqui que esteja dizendo, mas o pastor, eu aprendi na minha igreja que o purgatório salva, que a missa salva. Eu mesmo, quantas missas, não sei quantas eu rezei, em favor das almas. Vários lá. A pedido da dona fulana, pela boníssima alma de seu ciclano, rezemos ao Senhor e à comunidade. Senhor, escutai-nos. Senhor, quantas trocentas missas eu rezei? Velas, intenções a almas do purgatório. E um dia eu perguntei para o meu bispo, Deus já começando a me incomodar, eu perguntei para o bispo, bispo, caiu uma ficha aqui, se Jesus morreu na cruz para nos salvar, por que temos que rezar missa? Se a missa salva, se o purgatório salva, o limbo salva, para que Jesus morreu na cruz? Eu me lembro como hoje que o bispo deu um tapa na sua mesa e disse, você já virando crente? Eu falei, não, senhor. Ele disse, então não questione, reza lá. E eu fiquei, aquilo me incomodou, eu fiquei pensando, mas Jesus então foi tolo. Se a missa, o limbo, o purgatório, a vela salva, para que Jesus morreu? Foi em vão. Se você olhar pela linguagem, a língua portuguesa, artigo o, quando Jesus diz eu sou o caminho, o artigo singular definido masculino, o, eu sou o caminho e não um dos caminhos. Quando ele diz eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele abole, ele acaba com a missa, com o purgatório em favor da salvação da alma. É só você entender, você entender, qualquer primário sabe. E aí eu questionei também com um padre amigo meu, como é que fica o artigo o, se nós estamos rezando isso em favor das almas, quando Jesus diz que ele é o único, a única forma de chegar a Deus. E aquilo tudo me incomodava, e eu conhecia a verdade porque a sementinha, papai e mamãe, pelo amor que você tem a teu filho, se você não quer trazer teu filho para a igreja para receber libertação, traga-o agora. Porque o pai e a mãe que não levam os filhos à igreja para assistir escola dominical estão pecando, Satanás está de olho no teu filho e ele não tem dó de você. Traga teus filhos para a igreja, porque a sementinha vai germinar. Ele pode ir para onde for, Deus vai alcançá-lo. E a responsabilidade não é de Deus, é tua de evangelizar. Deus confiou teus filhos a você. Desculpem a minha colocação, mas é um fato. E aquilo tudo me incomodava. Eu sabia que só Jesus salvava. E Jesus então me alcançou, entrou na minha vida. Essa moça se tornou crente mais tarde, que eu me encontrei com ela. E eu fui falar de Jesus para ela. Ela falou, engraçado, eu também conheci Jesus como Salvador. Eu falei, mas como assim? Não, eu faço parte de uma igreja batista. Eu falei, glória a Deus, yes. Eu fui embora, sumindo, Jesus me salvou, Jesus salvou ela. E hoje eu tenho certeza, eu não tenho medo de morte, pastor. A gente entra no avião, o pessoal fica com o percinho. Aí passa um buraquinho no mesmo pessoal. Para mim morrer é lucro. Eu quero te falar uma coisa, você que está aqui nesta noite. Jesus ama tanto você. E vou te falar uma coisa, não protegue a felicidade que Deus quer conceder a você. Eu tenho certeza de uma coisa, tia Zezé, a sua irmã, a minha mãe, não está aqui hoje. Se porventura não tiver o encontro da família ano que vem, ou se tiver, uma coisa é certa, se der tempo ou não, uma coisa é certa, nós teremos um encontro muito grande de família no céu. Uma coisa eu tenho certeza, convicta, eu vou estar presente. Eu
não vou discutir pontos teológicos aqui, mas eu tenho uma desconfiança que nós vamos nos reconhecer lá. Só lembrar do gozo, só da alegria, não vai ter momento. Mas eu acho que ele chega lá. Então quero te fazer um pedido, por amor a você. Desculpe a minha rispidez. Se você quer aceitar Jesus, meus parabéns. Se você não quer, meus pesos. Isso é problema seu. Se você não quer aceitar Jesus, é problema seu. Você não pensa que você entregando sua vida a Cristo, você vai estar fazendo um bem a mim, a você. Nós vamos ficar muito felizes porque você vai compartilhar desta alegria. Como se eu pudesse tirar assim, jogada de você. Que Deus te abençoe. Olha, parabéns pela organização do evento, Dalton, todos que atuam, cara, te amo. Crente não bebe, só tem um problema, come pra caramba. Eu vi ali, meu Deus, que variedade de cardápios de café, parabéns. Eu não lavei um prato, sabe? Eu louvo a Deus por ter nascido nesta família. E vou louvar muito a Deus se você que não faz parte da família cristã, aí você vai deixar-nos muito mais felizes. Orem por mim, por favor. Quando você lembrar, Deus, aquele baixinho, barrigudinho, careca, Deus sabe quem é. Deus abençoe vocês, irmãos.